Bom dia, Umbanda, seus minutos não mais diários de conhecimento. Meu nome é Dério Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. A continuidade do tratamento com outras entidades ou com a mesma entidade, o que eu penso sobre isso, o que eu tenho a dizer sobre isso? Para você entender qualquer pergunta, se você ainda não chegou no ponto da questão. Um consulente passa com uma entidade. Tem ali a sua consulta espiritual, numa gira pública ou individual, não, tanto faz, e assim ela precisa de um tratamento. Tá? Existem coisas que não se resolvem de uma hora para outra, nem toda gira precisa, com todos os consulentes, ter um milagre. Algumas coisas exigem esforço da pessoa que está sendo atendida. E assim ela vai continuamente trabalhando aquilo que ela precisa aprender. Ela vai trabalhando tudo aquilo que ela precisa estabelecer dentro do caminho dela como um tratamento. E muitas vezes estes retornos podem acontecer em diversas giras. Ou seja, eu posso vir em uma gira hoje e precisar de um acompanhamento durante 7, 3, 5, 3 meses, ou quantas giras aquela entidade disser que é necessário. A própria entidade vai dizer àquele consulente com quem ela pode passar, quando que ela deve voltar e o que ela precisa fazer. Mas existem algumas diferenças dependendo do terreiro que você frequenta. No terreiro do meu pai de santo, para quem não sabe, eu sempre repito isso. Nas quintas-feiras, eu sou pai de santo aqui no meu terreiro. Lá na sexta-feira, no Jabaquara, eu sou filho de santo na corrente do pai Paulo Ludogero e da mãe Cátia Ludogero. Não há problema algum. E dentro da corrente, eu tenho outros irmãos que também são chefes de terreiro. Nós temos ali uma comunidade de irmãos de santo que são chefes de terreiro, juntamente com outros que são somente filhos do pai Paulo Ludogero e da mãe Cátia Ludogero. Lá no terreiro do meu pai de santo, do pai Paulo e da mãe Cátia, tem um conceito um pouquinho diferente. Apesar do retorno ser com qualquer entidade, mas com qualquer entidade, é importante que seja com a mesma linha de trabalho. Veja bem, lá existe praticamente 2 tipos de gira de atendimento e com as exceções das outras linhas de trabalho. Então, o atendimento é basicamente de caboclo ou de preto velho. Não há muito o que se alterar. Quando tem exceção? Quando o atendimento é com Exu, com boiadeiro, com baiano, marinheiro, ou com cigano, ou com criança. Na maior parte das vezes, a gira é de caboclo, ou a gira é de preto velho, pois o conceito é que o mesmo médico espiritual, que é a entidade, no caso, atenderá essa pessoa continuamente estabelecendo um tratamento. E então, quando nós tivermos uma exceção, nós tivermos uma alteração, ou nós tivermos ali um período em que não tenhamos gira de atendimento, o próprio guia-chefe avisa os companheiros, os próprios caboclos, ou até mesmo o pai de santo avisa aos médiuns dizendo: não teremos gira, se tiver tratamento não tem retorno. Aí se disser não é para ter retorno, é para encerrar os atendimentos, os tratamentos, é o próprio guia-chefe que faz isso. Passando com os caboclos e informando justamente para que também os cambones saibam. Porque lá no plano espiritual eles podem conversar, não precisa disso, mas é necessário que se estabeleça uma conduta para que não só quem está incorporado saiba, mas que as pessoas que ali estão também saibam, já que aquele que está incorporado não está escutando, já que aquele que está incorporado não está ali diante do seu estado normal de entendimento, está em um estado alterado de consciência e, na maior parte das vezes, não está presente. Aquela comunicação é diretamente com a entidade que está ali incorporada. Quando nós temos este tipo de visão, esse tipo de pensamento, assim como era na casa do pai Paulo, existe o tratamento com a mesma entidade continuamente. Quando esta continuidade for alterada, se estabelece uma comunicação direta dizendo que isso terá uma exceção XYZ. No Templo Sete Montanhas do Brasil, o pensamento é outro. O pensamento é de que todas as entidades de Umbanda complementam este tratamento. E assim, o tratamento pode ter uma continuidade com diversas outras entidades.
O tratamento pode iniciar com o caboclo 7 montanhas. Na gira seguinte, pode ser atendido com o boiadeiro Zé do Laço, mas não vale, não tem como. No boiadeiro, no Chico Ponteiro, com outro médium. Pode vir numa gira seguinte, continuar o tratamento com o marinheiro Zé do Apito e assim por diante. O nosso entendimento é que no astral, todos eles compartilham da mesma lei, da mesma ideia, e não precisa ser o mesmo médico espiritual, a mesma entidade, para dar continuidade a esse tratamento. Continua com o tratamento, continua na mesma forma. O que muda é a visão, o pensamento. O resultado no final acaba sendo o mesmo. A melhora daquela pessoa que está passando pelo tratamento. Porém, tem suas exceções. Toda regra tem sua exceção, se não tem uma exceção, é uma exceção à regra. Assim nós temos o seguinte, veja desta forma, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando existe uma exceção, a entidade diz, olha, este consulente, eu quero que passe novamente com este cavalo ou comigo a X giras, ou passe com este cavalo na próxima gira. Quando existe esta exceção aqui dentro do terreiro, a própria entidade diz para o Cambone, eu quero que passe comigo de novo. Mas aí o Cambone sempre fica louco, assim, comigo quem? Comigo o senhor ou comigo um cavalo? Comigo com você? Aí ele explica, olha, vai passar com o cavalo, independente de quem for, mas estabelece esse tratamento, tá bom? Tá bom. Ele vai, anota e fala para a pessoa, você vai voltar, vou deixar ali na frente já escrito o teu nome, dizendo que você vai passar por esse tratamento e vai dar continuidade. Vai sempre dar um jeitinho, porque depois que a consulência aprende a palavra tratamento com o pai de santo, aí já era, meu irmão. Aí você já está preso, não tem como. Todo mundo está em tratamento com o pai de santo. Por isso que você anota o nome para não dar nenhuma confusão, né? Senão todo mundo quer passar ou com o médium que é mais falado, ou o pai de santo, que eles acham que tem mais poder que os outros, que é uma grande besteira, todos são iguais. Mas dentro da cabeça ali do consulente, as pessoas acham ou têm preferências por uma ou outra entidade. Aqui o atendimento é aleatório. Está vaga a entidade, é o próximo da fila que vai ser atendido. Recapitulando, o atendimento ou o tratamento, ele tem que ser com a mesma entidade? Depende primeiro da tradição em que você está inserido. Se aqui você estiver no Templo 7 Montanhas do Brasil, não. A exceção é a entidade falando, eu quero que seja o tratamento comigo. Comigo como? Cavalo ou o senhor mesmo como entidade? E aí ele vai estabelecer como que é o tratamento, quantas vezes e com qual entidade vai passar. Lá no Núcleo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda, é diferente. Vai passar sempre ali com a mesma entidade, porque é um retorno de tratamento. Saiba como é no teu terreiro, saiba como funciona na tua tradição, saiba aquilo que você tem que fazer dentro do contexto que você está inserido. Um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo vídeo e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira! Para, maestro!